Oi, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a Ellen Nunes, sou fundadora do Conecta Verde. Voltamos com um ponto de encontro e hoje essa live vai ser com convidados super especiais que estão aqui com a gente, que eu vou apresentar já já. Quero desde já agradecer a audiência de quem está aqui com a gente nessa noite, agradecer também o nosso patrocinador, Braskem, que viabilizou esse projeto. Obrigada, né, por esse encontro de informação e de conhecimento, por fomentar e disseminar informação de qualidade no setor. E agradecer os nossos apoiadores, a Biplast e a Biflexo, que está sempre apoiando os eventos do Conecta Verde. Muito obrigada. Eu vou rapidamente apresentar o Conecta Verde para quem ainda não conhece, e depois vamos seguir com as apresentações dos nossos convidados, e na sequência o bate-papo com as minhas perguntas e as perguntas de vocês. Então, deixem as perguntas aí no chat, que lá no finalzinho nós vamos abrir para as perguntas de vocês também. Vou compartilhar aqui minha tela. Então, rapidamente, para quem não me conhece, meu nome é Ellen, eu sou jornalista, produtora de eventos, atuo no mercado de embalagens há mais de 20 anos e sou curadora e apresentadora de conteúdo de sustentabilidade. Fundei o Conecta Verde, que é o primeiro e até o momento o único canal de conteúdo sobre sustentabilidade com foco na cadeia produtiva e usuária de embalagens. O Conecta Verde é uma mídia estratégica que tem forte viés educacional e de fomento ao conhecimento e tem o objetivo de conscientizar e incentivar os profissionais da indústria a desenvolverem embalagens de menor impacto ambiental, inspirar o setor a repensar práticas, processos e produtos. Aqui no Conecta Verde vocês vão encontrar o portal de notícias, os nossos eventos, ações educacionais, palestras, podcasts e também a nossa news, que é quinzenal e que está sempre quente com as informações sobre sustentabilidade em embalagens. E, em primeira mão, contando para vocês, dia 10 de setembro vem aí a terceira edição do nosso evento Masterclass Economia Circular de Embalagens Plásticas. Então, você que é do mercado de embalagens plásticas, esteja com a gente dia 10 de setembro, lá na sede da Biplast. Estamos organizando assim um evento com uma curadoria de conteúdo riquíssima, fazendo uma programação de muita informação e de conteúdo de alto nível para a gente aprofundar e acelerar aí a transição do linear para circular no plástico. Vou finalizar aqui minha apresentação. Maravilha. Bom, gente, primeiramente gostaria de convidar o Marcos do Nascimento, que é o economista-chefe da Biplast. A Biplast é uma parceira do Conecta Verde, inclusive na Masterclass. Ano passado nós realizamos a Masterclass lá na Biplast também, e esse ano estamos novamente nessa parceria. E eu convidei o Marcos para trazer o tema de panorama de consumo de reciclagem de embalagens de plásticos no Brasil. Marcos, por favor, seja bem-vindo. Fique à vontade para compartilhar conhecimento com a gente. Muito obrigada pelo seu convite, por aceitar o nosso convite. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Ellen. Boa noite a todos da audiência. Eu vou trazer um pouco dos números, né, e de um overview do que é o setor de transformação e de reciclagem de plástico no Brasil. Vou compartilhar aqui minha tela e trazer um pouquinho desses dados para vocês, para a gente começar a conversar. Então, a Abiplast, né, é uma associação que representa o setor de transformação e de reciclagem de material plástico, né? E quando a gente olha para essa indústria como um todo, a gente está falando de mais de 14 mil empresas espalhadas por todo o Brasil, que empregam quase 380 mil pessoas. É o quarto principal, quando a gente olha para a indústria, né, para a indústria de transformação, é o quarto maior principal setor empregador da indústria. É uma indústria que processa aproximadamente 7 milhões de toneladas de produtos plásticos para os mais diversos fins, né? Não, aqui eu não estou me restringindo só à embalagem, e que é um setor que também investe, né? A gente tem um índice de investimento bem significativo, né? 10 bilhões ao ano, e esse índice de investimento ele vem sendo puxado muito por conta
ajustes e tecnologias na área de sustentabilidade, de economia circular, né, e de reciclagem de plásticos. É um setor, quando a gente fala especificamente de reciclagem de plásticos, é um setor que recicla 940 mil toneladas. Em 2023, a gente chegou nesse número, 940 mil toneladas de plásticos reciclados mecanicamente. Então, a gente está falando de PCR mesmo, né? E a gente tem esses índices de que de todo o resíduo plástico que é descartado, no caso aí em um ano, né, em 2023, 20,6% de todo esse resíduo foi transformado em reciclado plástico, em PCR, né? E quando a gente olha especificamente para embalagens plásticas, do volume total de embalagens plásticas colocadas no mercado, quase 25% foram recicladas no ano de 2023, e esse é um índice que a gente flutua aí cerca desse número. Aqui, para vocês terem uma ideia, voltando a falar do setor de transformados plásticos como um todo, quando a gente fala de plástico, a gente está falando de aplicações que são utilizadas por praticamente toda a indústria brasileira, desde a construção civil até aplicações médicas, farmacêuticas, móveis, alimentos, bebidas, aí, embalagens, né, de forma geral, mas bens de capitais, máquinas e equipamentos, perfumaria e limpeza, papel, eletroeletrônicos, a indústria farmacêutica, enfim, todo o setor, né, toda a indústria brasileira usa produtos transformados plásticos. E quando a gente fala em plástico também, é importante sempre trazer que nem todo o plástico produzido é um plástico de vida curta, é um plástico que ele vai produzido, consumido e descartado, né? Grande parte do volume, né, e do valor de produção de transformado plástico são plásticos de ciclo longo. São plásticos que você vai colocar na sua casa e que, né, é, a ideia, ele não é um produto que ele vai ser descartado para reciclagem, né? Então, às vezes é bom a gente sempre ter essa noção, porque às vezes existem alguns números. Ah, a gente recicla 3%, a gente recicla 10%. Isso porque se faz uma conta muito simplista, falando que pega tudo que é plástico, divide pelo que é reciclado, né? Então, às vezes, você chega nos números baixos assim. Mas muito do que é produzido num ano é produzido para estar no saneamento, né? É para estar é para ser um componente automotivo, e a ideia é que isso demore para voltar para o ciclo produtivo, né? Então a gente tem uma parte da produção de plástico que é reciclada, e tem uma parte que ela está dentro das nossas paredes, enfim. Aqui um breakdown de quando a gente fala de plástico também não é plástico, né? A gente tem uma série de produtos que têm características diferentes, né? E aplicações diferentes. Então nós temos uma série de famílias de produtos plásticos, e essa aqui é como é consumido, né, no Brasil hoje essas famílias de produtos. A gente tem o polipropileno, que tem uma aplicação bastante diversificada. A gente tem os polietilenos, que são usados bastante na produção de embalagens, né? O linear, o de baixa, para embalagens flexíveis, o alta, né, para embalagens rígidas. Tô sendo simplista aqui só para tentar explicar um pouco aí das diversas famílias, né? E quando a gente olha para esse breakdown de produtos transformados, de produtos plásticos consumidos no mercado, né, a gente já tem que mais de 10%, 13% desse consumo, ele é feito por produtos reciclados de plástico pós-consumo, né? E um dado que eu também gosto de chamar a atenção é que quando a gente olha para a produção brasileira de plástico, né, a gente fala muito o plástico de origem de petróleo, né, etc. Mas quando a gente olha para a produção brasileira de plásticos, né, 16% dessa matriz, dessa matriz de produção, ela é de plásticos de origem circular. A gente tem o plástico
a resina reciclada, e a gente também tem os polímeros verdes, né, que são fabricados pela Braskem. Descendo um pouco, né, e olhando especificamente para a indústria de reciclagem de plástico, então a gente tem lá quase 14 mil empresas espalhadas no Brasil, mas a indústria de reciclagem de plástico, que especificamente recicla, pega resíduo e transforma em resina PCR, a gente está falando de aproximadamente 1,6 mil empresas, 1.600 empresas, também espalhadas em todo o país, que geram quase 16 mil empregos, né? O índice de reciclagem que eu comentei com você, de todo o plástico gerado e descartado, né? 20,6% é efetivamente reciclado, 940 mil toneladas de plástico reciclado no ano de 2023. É uma indústria que fatura quase 4 bilhões, no ano e que tem uma capacidade instalada, né? Essas empresas, essas 1.600 empresas juntas, têm uma capacidade instalada de processar mais de 2,3 milhões de toneladas. É um dado também interessante porque a gente tem capacidade para ampliar aí esses números aí e esse índice de reciclagem. Aqui dando também um pouco mais de foco nos dados de reciclagem. Então, a gente tem um consumo pela indústria recicladora de plástico de quase 1,4 milhão de toneladas, né? Desse total, a gente tem uma boa parte que é resíduo industrial e a gente tem o que são aí as 325 mil toneladas, né, que a gente tem de produção de plástico, de reciclado plástico de resíduo industrial, e a gente tem também a produção o resíduo plástico pós-consumo. E esse resíduo plástico pós-consumo ele acaba sendo dividido entre 47% de todo esse volume, né, quase 700 mil toneladas. A gente está falando de embalagens rígidas, e 21% desse total, aproximadamente 310 mil toneladas, a gente está falando de embalagens flexíveis. Então, quando a gente fala da reciclagem de embalagens, o resíduo de embalagem consumido para se reciclar as embalagens, ela está dividido dessa forma, né? A maioria embalagens rígidas. E o reciclado plástico, essas 940 mil toneladas, ela é consumida também por vários setores, né? O próprio setor de alimentos e bebidas é um grande consumidor de reciclado de PET, né? A resina bottle to bottle, mas também a gente tem uma grande parte dos produtos reciclados sendo transformados em soluções para construção civil e infraestrutura, para embalagem de higiene pessoal, limpeza e cosmético, utilidades domésticas, principalmente aquelas de área de serviço, né, baldes, bacias, etc. O setor automotivo também é um consumidor significativo aí de produtos reciclados, né, para os componentes dos automóveis, né, tem automóvel até que coloca no não, a gente usa produto reciclado, os nossos tapetes, enfim, a nossa, os nossos itens são reciclados, então aí está um pouco do breakdown. Depois o material fica disponível para vocês, esses números também ficam disponíveis para vocês. E aí aqui eu mostro também um pouco de como é a reciclagem por tipo de material plástico, né? Como comentei com vocês aí, na média a gente está falando em 20, mas o PET ele tem uma reciclagem mais alta, né, quase 50% na última pesquisa. E aí você tem a estrutura dos outros materiais, o polietileno de alta, né, embalagens rígidas, o PP, o EPS, que são as bandejinhas, né, o poliestireno, também tem um índice muito bom de reciclagem. A gente acompanha pela Biplast e olha um pouco a questão da evolução e das expectativas do mercado, né?
esse é o quadro de expectativas do setor de transformados plásticos para os próximos meses. A gente fez essa pesquisa antes dessa bagunça aí, né, desse tarifaço aí do Trump, então isso aqui já mudou, mas até então o que a gente vem vendo no mercado em 2025 é um mercado andando meio que de lado, uma demanda não tão forte, e os empresários tendo uma expectativa agora, a partir do segundo semestre, de uma melhora, né, em termos de produção e de vendas. Aqui também um pouco de números, mais para falar das nossas expectativas do fechamento do ano, né? O setor ele crescendo, mas não crescendo nos ritmos que ele vinha apresentando em 2023, 2024, e acompanhando muito os índices da economia, né? Que apesar de um crescimento de PIB aí estimado, mas de novo, né? Difícil a gente tá revendo tudo isso agora, mas apesar do crescimento de PIB de 2, uma indústria e uma produção industrial ainda muito fraca, né? Então, a gente realmente não está tendo uma visão muito uma esperança muito grande aí de um mercado mais pujante esse ano. E por fim, só para encerrar aqui essa minha fala inicial, o setor de reciclagem de plástico no Brasil, ele tem três grandes desafios, né? Primeiro, o acesso a resíduo de qualidade. Então, como eu mostrei para vocês lá atrás, né? O setor de transformado plástico, ele tem uma capacidade ociosa e ele poderia usar mais essa capacidade se ele tivesse acesso a resíduo de qualidade, né? Se isso aí viesse melhor separado, melhor triado, né? O setor também ele sofre com uma falta de incentivo tributário, né? Na verdade, é, é, você tem uma externalidade positiva forte com a reciclagem, né? Porque no fim é um dos eixos de economia circular. Você está revalorizando aquele material, colocando ele de volta no processo produtivo, mas em termos em termos de tributação, você não tem nenhum incentivo a esse processo de recolocar, né, os produtos de volta na cadeia de valor. A gente costuma falar, né, a lógica da tributação é linear, né? Você produz, tributa e acabou. E a gente precisaria que essa lógica fosse circular e a visão do produto reciclado como algo que realmente agrega valor à produção, né? Então, eu acho que esses são os três principais pilares aí que a gente pode abrir o nosso bate-papo e eu fico à disposição. Era isso que eu queria passar nesses primeiros momentos. Muito obrigado. Obrigada, Marcos, pela sua contribuição, todos os dados que você trouxe. Vamos conversar mais já já. Agora eu vou chamar a Juliana Rosa, que é do desenvolvimento de negócios de economia circular da Braskem. Juliana, seja bem-vinda. Ela vai falar sobre tendências e desafios sob o olhar da indústria de matéria-prima. Obrigada por aceitar o nosso convite e por estar aqui conosco nessa noite, Ju. Obrigada. Eu agradeço, estou muito feliz aqui pelo convite. E, bom, vou falar brevemente aqui um pouco sobre mim. Eu estou na Braskem desde 2018. Meu background profissional aí é basicamente na área de marketing estratégico. Nos últimos 4 anos eu tenho trabalhado com desenvolvimento de mercado das soluções sustentáveis da Braskem. Então, atualmente aí eu estou cuidando dos produtos de economia circular aqui para o mercado da América do Sul. Vocês já estão vendo a minha tela? Perfeito. Bom, eu gosto de começar a apresentação, assim, a ideia também não é ser muito exaustivo nisso, mas eu acho que munir a gente de fatos é muito importante para conscientizar e também trazer argumentos para o nosso dia a dia, né? E esse ano a gente teve, o Brasil sediou pela primeira vez, a nona edição do Fórum de Economia Circular Global, foi agora em maio. E aí eu tive a oportunidade de participar e eu vi uma apresentação muito interessante do co-presidente do painel de recursos internacionais. Eles fizeram uma pesquisa junto com a ONU
falando sobre os principais riscos globais que a gente vai enfrentar nos próximos anos. E aí eles chamaram a nossa década de década da crise climática. Então, assim, basicamente o cenário é, pelo que eles pesquisaram, né, que os principais riscos globais dos próximos 10 anos estão relacionados, então, com o meio ambiente. Então, a gente está falando aqui de eventos climáticos extremos, perda de biodiversidade, escassez de recursos naturais. Então, realmente, assim, o futuro é muito alarmante. E aí, essa ameaça, que a gente chama aqui, né, do equilíbrio do planeta, ela está sendo impulsionada principalmente pela extração e processamento de materiais. Então, esse movimento é muito impulsionado, né, pela economia, por todo o avanço e desenvolvimento que a gente teve durante anos, aí, desde a década da Revolução Industrial, que só cresce, né, exponencialmente. Ele basicamente é responsável aí por 60% dos impactos climáticos e 90% dos impactos da biodiversidade. Então, realmente, assim, o quanto é importante a gente olhar para o modelo como a gente continua consumindo e extraindo recursos do nosso planeta. Parece trivial, né? Mas aí acho que é super importante a gente ter esse fundamento, né? Então, realmente entender que a gente precisa migrar desse sistema de produção e consumo linear para esse sistema circular, né? Então, basicamente a economia circular, ela deve ser essa base de transformação, tanto econômica, mas social e cultural, né? Porque a gente precisa também mudar os nossos hábitos, de consumo e de comportamento. Bom, e com isso, né, a gente vê também como a base legal tem acompanhado esse movimento. Então, a gente vê o mundo caminhando em direção a regulações, legislações mais rígidas em relação à sustentabilidade. O Brasil segue na mesma direção, a gente sabe que talvez não na mesma velocidade que seria necessário, mas aí a gente olha aqui, né, por exemplo, principalmente os âmbitos pelos quais essas regulamentações estão pautadas. Então, a gente está falando aqui de utilização, por exemplo, de materiais reciclados ou renováveis, como a gente também parte de um princípio, né, de redesenhar a embalagem para que ela seja, desde o seu princípio, circular e reciclável, e também garantir que as embalagens elas retornem para esse ciclo produtivo após o seu consumo. Aqui não é meu métier, né, a parte aqui de legislações, mas o que eu quis trazer assim para ilustrar é que realmente, né, a gente tem, por exemplo, uma Europa, uma PPWR, que entrou oficialmente em vigor agora em fevereiro, mas tem aí durante um ano até agosto de 2026 para que as empresas possam se preparar para isso, né? Então prevê realmente metas obrigatórias de conteúdo reciclado, proibição de materiais não recicláveis. Então realmente isso já está bem avançado. A gente tem a EPR, que é a gente chama em português, né, de responsabilidade estendida do produtor, que já está presente em mais de 60 países. Ele funciona como um instrumento de política pública ambiental para trazer essa responsabilidade legal para as empresas serem responsáveis pelos seus resíduos. No Brasil, a PNRS, ela atua de uma forma similar à EPR, né? Então é um marco legal brasileiro pela gestão ambiental compartilhada desses resíduos sólidos, então pode prever aí multas para as empresas conforme a lei de crimes ambientais. E a gente também teve, em maio desse ano, a aprovação da Política Nacional de Economia Circular. Então, é um programa aí que visa estruturar políticas públicas, incentivos, como que tem que ser essa diretriz para a economia circular, então como que a gente também fomenta o uso de matérias-primas renováveis, recicláveis e também design circular, tá? E também a gente teve uma aprovação importante no ano passado, fevereiro do ano passado, que foi tanto, né, o PCR em contato com alimento, que no caso, né, o PET, mas também, principalmente aqui, né, a reciclagem química sendo aprovada para utilização em contato com alimento. E aí eu vou explicar mais um pouquinho para vocês o que significa reciclagem química, mas aqui para pontuar que foi um grande avanço aí que a gente teve nos últimos anos. Bom, o Marcos falou aí super bem dos dados, né? Eu vou
só trazer aqui um pouco da nossa visão e também do que a gente escuta muito, né, nesses fóruns de sustentabilidade. Acho que o Brasil, ele é um exemplo quando a gente olha para países em desenvolvimento. A gente tem uma taxa de reciclagem muito inferior a outros países em desenvolvimento. A gente está falando aí de uma taxa mais de 20%, enquanto a média global fica em torno de 9%. Óbvio que ainda assim a gente tem muitos desafios para ultrapassar, né? E o que se deve a isso, né? Ainda a gente não conseguir avançar em maiores números de reciclagem. Então, a gente fala aqui sobre a baixa cobertura da coleta seletiva de resíduos. Então, hoje, apenas 18% das cidades brasileiras elas possuem algum tipo de coleta seletiva estruturada. Então, a maior parte dos resíduos recicláveis, eles acabam sendo misturados com o lixo comum e acaba indo para o aterro. Outro problema, a falta de infraestrutura. Então, a gente o Brasil carece de centros de triagem automatizados, pontos de entrega voluntária, por exemplo, de resíduos, logística eficiente também para transportar esses resíduos recicláveis. Então, assim, muitas cidades, elas não possuem nem uma infraestrutura básica necessária ali para separar, armazenar e processar resíduos. A informalidade, né? Então a gente convive isso aqui no nosso país. Então a informalidade dos trabalhadores. Então assim, grande parte da reciclagem ela é realizada por catadores informais. Então sem apoio técnico, equipamento e até mesmo, né, remuneração justa. E baixa competitividade, né? Então o PCR hoje ele ainda compete com a resina virgem. Então que muitas vezes é mais barata, então realmente isso acaba sendo um ponto muito importante para a adesão das empresas e das marcas, né? E acho que o Marcos colocou também muito bem, né, a questão de faltar incentivos fiscais e tributários, políticas de compras públicas também que priorizem esses materiais reciclados, tá? Um penúltimo ponto aqui, como eu já tinha falado anteriormente, né, um design inadequado. Então, como é importante a gente olhar para o design da embalagem ali desde o princípio dela para que a gente entenda quais são aqueles impactos, para a gente possa redesenhar uma embalagem que ela consiga, então, ser facilmente reciclada no seu no seu uso final, né? E tanto também a padronização dessas embalagens para aumentar a taxa de reciclabilidade. E, por último, a conscientização ambiental. Então, acho que, assim, né, a gente ainda carece de conhecimento sobre a separação correta dos resíduos e até mesmo acesso, né, à coleta, aos serviços de coleta seletiva, tá? Bom, e o que a Braskem, né, petroquímica, está fazendo nesse sentido? Então, acho que, assim, a gente, por ser produtora de resinas termoplásticas, a gente também tem essa responsabilidade e essa intenção de atuar no mercado mais circular através dos plásticos. Então, a Braskem ela estabeleceu compromissos até 2030, que tangem não somente os resíduos plásticos, mas também mudanças climáticas. Então, a gente tem aí como ambição chegar a 1 milhão de toneladas de produtos produzidos com conteúdo reciclado até 2030 e 1 milhão de produtos de toneladas, desculpa, de biopolímeros até também 2030, tá? Então, são alguns dos compromissos que a Braskem estabeleceu. E o que a gente tem feito para alcançar isso? Então, criou-se um sistema que a gente chama de ecossistema de economia circular, a gente denominou ele como INIL. Eu vou passar um vídeo brevemente para vocês e vou depois explicar um pouquinho melhor o que a gente tem feito. Na economia circular, não existe lixo, e sim matéria-prima. Com descarte adequado, é possível investir em novas tecnologias para reciclagem. Isso inspira o desenvolvimento de produtos circulares, que quando voltam para as prateleiras, permitem que o ciclo se repita. Conheça o INIL, novo ecossistema da Braskem, que integra produtos circulares, tecnologia e iniciativas de educação e engajamento do consumidor. O INIL, o futuro circular só é possível juntos. Na economia... É isso, né? A gente, quando fala de ecossistema, é porque realmente a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Então, a gente precisa realmente tanto de um ecossistema de iniciativas, mas colaboração também com todos os elos da cadeia.
tá? Então, aqui, né, quando a gente fala de ecossistema de circularidade da Braskem, para dentro da Braskem, a gente tem então esses 4 pilares, então os produtos circulares, então, né, os produtos com os quais a gente trabalha, que eles sejam, né, reciclados, tanto tecnologia também, então como a gente trabalha com desenvolvimento de tecnologia para alavancar a economia circular, educação, então iniciativas aí de engajamento e educação ambiental, e também, como comentei, o redesign de embalagens. Hoje eu vou focar basicamente aqui, né, nos produtos, devido ao tempo, mas também fico super à disposição depois, se vocês quiserem conversar mais profundamente sobre os outros pilares, tá? Aqui eu tento trazer uma forma mais gráfica, assim, da gente entender as diferenças dos produtos, tá? Então aqui é a resina convencional, a resina de origem fóssil, que a gente chama. Então, é produzida através da extração do petróleo, ela vai para uma refinaria, tem ali, né, a conversão para uma nafta, ela entra nas unidades da Braskem, passa por um processo de craqueamento, polimerização e vai, por fim, ali para a indústria de conversão, né, para uma embalagem e produção do produto final. Quando a gente fala de PCR mecânico, a gente está utilizando, então, um resíduo plástico, que ele já foi, né, resíduo, já foi um plástico ali na embalagem, algum produto que já foi utilizado, ele passa por um sistema de separação, tratamento de lavagem, trituração e faz ali uma reciclagem mecânica até a gente produzir, então, de fato, a resina reciclada e aí fornecer para o mercado. Então, dentro desse portfólio, a gente tem aqui 50 produtos atualmente, então eles cobrem basicamente todos os tipos de embalagens, então a gente fala aqui de tampas, embalagens flexíveis, embalagens estopradas, né? Então frascos, bisnagas e também flexíveis, então a gente também está falando aqui de sacolas, sacos de lixo, mas também, por exemplo, sacolas, filmes, por exemplo, de embalagens primárias e também secundárias, como o shrink e o stretch. A gente também atua no mercado de utilidades domésticas, com móveis, eletrodomésticos, e também no mercado de vestuário, com calçados e artigos esportivos, também na indústria também de construção civil e automotiva. Tá? Então, é um portfólio bastante amplo que a gente tem desenvolvido aí há alguns anos. Bom, o segundo produto que a gente tem hoje disponível é o produto de via reciclagem química, que eu citei ali no início da minha apresentação. Ele também utiliza-se de resíduos plásticos para fazer um novo produto. A diferença aqui é que é um resíduo plástico que muitas vezes ele não conseguiu ser reciclado via reciclagem mecânica, né? Então ele talvez não tenha as características necessárias ali para fazer uma reciclagem de qualidade, então ele passa por um processo de coleta, de triagem, faz um pré-tratamento desses resíduos, como lavagem, trituração, e depois esses resíduos eles passam por um processo de pirólise. Então, a pirólise é uma quebra térmica desses plásticos com ausência do oxigênio, gerando um óleo de pirólise semelhante à nafta. E depois essa nafta passa por um processo de purificação, que é depois convertido em um monômero, e aí entra no nosso cracker, enfim, e aí passa por um processo aqui até vender para a indústria de transformação, tá? Como eu comentei, acho que o marco muito importante aqui da reciclagem química é a utilização, então, em contato com o alimento. A gente entende ali, né, das limitações hoje da utilização de PCR mecânico para esse tipo de aplicação. Então, é muito importante porque são portfólios complementares, onde a gente consegue agora, então, ter também essa circularidade dentro de produtos que ainda não são contemplados dentro da reciclagem mecânica. Bom, e aí a Braskem trabalha com 4 frentes para endereçar esses resíduos plásticos mais complexos, que a gente chama. Então, a gente tem uma frente de inovação aberta, que é um consórcio com outras empresas para desenvolver tecnologias de reciclagem química, desenvolvimento com a universidade, justamente também para a gente desenvolver catalisadores para melhorar a qualidade dos produtos gerados do processo da reciclagem química, contratos e parcerias para fornecimento dessas matérias-primas circulares e desenvolvimento também de tecnologia própria. Tá?
Aí aqui eu trouxe um case, esse foi um case que a gente vendeu com a nossa resina de reciclagem química, é a embalagem da Nestlé na linha de pet food, então foi a primeira embalagem aqui no Brasil feita de pet food, feita com resina de reciclagem química. E aí, indo para a última solução que a gente tem hoje no portfólio de soluções circulares, é o biocircular. Então, diferente das outras duas que eu apresentei para vocês, aqui a gente não usa um resíduo plástico como fonte de matéria-prima, a gente usa um resíduo renovável. Então, basicamente, é uma fonte renovável que ela já foi ali utilizada para o seu fim objetivo, então, vamos supor um óleo de cozinha, que depois do seu uso ali, enfim, finalizou aquele uso do óleo de cozinha, ao invés de ser descartado esse resíduo, ele então é transformado para fabricação, é utilizado para fabricação de uma resina plástica, tá? Então, aqui o processo é um pouco diferente, ele passa por um processo de numa biorrefinaria, fazendo uma parte de transformação, para chegar, né, numa nafta circular e aí entrar, então, nas instalações da Braskem para finalmente chegar com o produto final. Então, tanto essa solução quanto a reciclagem química, eles têm um conceito por trás que é o balanço de massa. Então, é por isso que ele é possível o contato com o alimento, tá? E aqui é um case que a gente tem nos Estados Unidos, que são, né, as embalagens de copos, bandejas e tampas e recipientes para sobremesa feitas com polipropileno oriundo de fonte circular, de biocircular com óleo de cozinha. Bom, eu acho que, assim, tem, obviamente, muito mais conteúdo, né? Como eu comentei, existem muitas outras frentes que a Braskem tem trabalhado. Eu fico também super à vontade aí para a gente fazer um bate-papo depois, explorar isso com vocês aqui. E aí finalizo aqui com uma mensagem, eu acho que sensibilizá-los, né? Que o desafio, ele é coletivo, então a solução, ela também precisa ser coletiva. Então, contem com a gente aí nesse processo, deixo aqui os meus contatos e fico à disposição. Obrigada, Juliana. Obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Agradeço. E agora vamos para as meninas da Danone, Mariana Angotti, que é desenvolvimento de embalagens, e a Sabine Milione, que é da sustentabilidade. Meninas, sejam bem-vindas. Um prazer trazer esse case para cá, porque é muito inspirador e quero que vocês compartilhem aí a experiência de vocês com a gente. Sejam bem-vindas e obrigada pelo convite. Aceito. Obrigada, Ellen. Nós agradecemos o convite. Vou começar me apresentando e eu peço desculpas, estou parecendo um fantasminha hoje, mas eu tive um problema aqui com o fundo de tela. Bom, eu sou a Mariana Angotti, eu trabalho em desenvolvimento de embalagens na Danone, completei 12 anos de Danone esse mês, e super feliz de acompanhar uma grande evolução, né, no tema sustentabilidade nos últimos anos. E sou a Spock desse tema dentro da nossa área. Sabine, se apresenta, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Sou Sabine, sou aqui do time de sustentabilidade, trabalho bastante em parceria com a Mari aqui nos nossos desafios, focados principalmente em embalagens, e hoje a gente veio contar um pouquinho de quem é a Danone, como a gente está estruturada nesse tema e apresentar o case do Transforma PS, que é o nosso grande projeto de estruturação da cadeia para reciclagem do poliestireno. Acho que já dou um disclaimer de que não temos respostas. A gente vai realmente compartilhar um pouquinho das nossas experiências e desafios para tentar inspirar, engajar e mobilizar. Eu acho que foi bastante oportuna a fala da Juliana aqui, antes da nossa, trazendo esse ponto de colaboração, que eu acho que vai ser chave aqui para a nossa apresentação também. A gente vai começar fazendo essa pequena introdução de quem é a Danone, que eu acho que isso é bem importante. Não sei, Mari, se quer falar alguma coisa antes, eu posso já... Pode mandar bala. Vou engatar aqui. A gente traz essa linha do tempo só para contextualizar de que a jornada de sustentabilidade da Danone, ela não é de ontem, né? A Danone é uma empresa centenária, ela tem as suas raízes na Europa, mas ela está aqui no Brasil também há 55 anos, também de forma pioneira em várias frentes de sustentabilidade. A gente gosta de exemplificar que
desde a década de 70, existe essa preocupação social e ambiental. A gente tem um marco importante em 1972, que é o Discurso de Marsella, que na época o CEO atual era o Antoine Riboud. Ele fez uma fala bastante potente, onde ele expressou isso de que ele acreditava que a responsabilidade da empresa não termina na porta do escritório ou no portão da fábrica, né? Ela ultrapassa essas barreiras. A gente, desde então, chama todo esse modo de atuar da Danone de projeto duplo, por a gente acreditar que não é possível só atender os interesses dos acionistas, e sim de toda uma sociedade, todos os stakeholders envolvidos. Então, a gente vai evoluindo em diversos aspectos ao longo dos anos, desde a nossa missão, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, até em 2023, onde a gente tem um marco de reformulação de estratégia de negócios e o lançamento da nossa estratégia de sustentabilidade, que a gente chama de Jornada de Impacto Danone, que é baseada em 3 pilares, e a gente vai apresentar em seguida. Isso. E a gente aqui traz com muita felicidade a informação que fomos recertificados como empresa B Corp esse ano. Então, é muito satisfatório para todo o time que trabalha com esses projetos ver que realmente está dando resultado e que a gente trabalha em projetos diversos, né? Seja na frente de embalagens, ingredientes, social e ambiental. Não tem preço a gente ter uma recertificação e o time todo muito feliz de poder continuar essa jornada. Isso, a gente gosta de ressaltar que a Danone foi a primeira grande empresa, primeira grande indústria de alimentos no Brasil a conquistar a certificação, e a gente sabe o trabalho que dá, mas na verdade ela é uma consequência de toda essa jornada que a gente trouxe, de tudo isso que a gente faz. Então, ser B Corp é só mais um selo que atesta a robustez da nossa atuação do dia a dia e comprova todo o impacto social e ambiental, a transparência e responsabilidade que a gente traz nas nossas ações. E aí, passando para a jornada de impacto, só para a gente também organizar aqui os pensamentos, a gente gosta de dizer que a nossa estratégia é a missão em ação, porque a missão da Danone é levar a saúde por meio da alimentação ao maior número de pessoas possível. Por isso que a gente tem como primeiro grande pilar da estratégia de sustentabilidade o pilar azulzinho aqui em cima de saúde. Então, a gente tem esse grande objetivo de levar saúde para os consumidores e pacientes por meio do nosso portfólio, aumentando acesso aos alimentos, promovendo as escolhas mais sustentáveis e com um grande investimento em ciência e nutrição. E para que a gente leve essa missão de saúde, a gente acredita que é preciso ter uma natureza saudável, e é por isso que a gente tem o pilar de preservar e regenerar a natureza. Então, a natureza ela precisa ter perenidade para que ela continue nos fornecendo tudo isso que a gente precisa para dar continuidade ao nosso negócio. Então, a gente tem aí grandes metas de redução de gás de efeito estufa, né? Tem uma grande meta de redução dos efeitos das mudanças climáticas e um foco grande em embalagem e economia circular, redução do desperdício, e justamente por sermos B Corp, a gente acredita que devemos compartilhar essa prosperidade com as pessoas, por isso que a gente tem o pilar de desenvolver pessoas e comunidades, com toda uma ação de engajamento, um foco grande em diversidade e inclusão, todo um foco em capacitação de comunidades para habilidades do futuro. A gente tem uma frente importante também de direitos humanos e todo o fornecimento responsável. E aí essa linha aqui embaixo, ela está mais discreta, mas ela é bem importante, ela amarra tudo isso, até conversando com o que os colegas disseram, com e por meio do nosso ecossistema de parceiros. Então, é somente em colaboração que a gente consegue avançar nesses pilares e nessas metas. E aí a gente vai dar um zoom aí no pilar de natureza, que é o que está relacionado ao que a gente vai falar hoje. Diga, Mari. Aí, dentro do pilar de natureza, então a gente trabalha, como a Sabi já bem disse, a questão aí de redução de emissões de efeito estufa, com agricultura regenerativa, onde é o nosso grande percentual, né? A gente sabe que trabalha com leite, então aqui tem um peso enorme, não é o foco hoje da nossa conversa. E aqui, dando zoom no meio do slide, a embalagem circular de baixo carbono, que se encaixa o case de PS, né? A gente tem um pipeline desenhado para tratar várias das nossas embalagens, projetos seja de redução de peso de plástico, seja de alternativas. Não temos a intenção de retirar
plástico do nosso portfólio, até porque ele participa, né, até do design do produto, para eu conseguir entregar um produto com qualidade dentro do nosso portfólio. E aí, quando a gente fala sobre as nossas bandejas de iogurte, que é um grande percentual, e aí quando eu falo a bandeja, vocês já imaginam as bandejinhas né, que a gente compra por 6 unidades juntas, por exemplo, vem esse case do PS. Quando a gente começou a se aprofundar um pouco mais em visitas a cooperativas, a gente observou uma grande oportunidade, né? Existem alguns plásticos que a gente já utiliza, que a gente sabe que já tem um percentual maior de coleta seletiva, como o Marcos apresentou. Então, quando olhamos para o PS, a gente fala, opa, aqui tem uma oportunidade grande, o que será que está acontecendo com os nossos potinhos? E, de fato, eles não estavam sendo coletados, né? A gente visitou mais de uma cooperativa e ali entendia-se algum dos problemas de peso do material, né? A gente tem um potinho que é super leve, então é difícil coletar. Existe uma sujidade, um resíduo de iogurte, então como que eles conseguiriam trabalhar com esse material que, by the way, não era valorizado no mercado, né? Como que a gente poderia incentivar essa coleta? E esse foi a nossa primeiro insight, né? Como que a gente conseguiria, de certa forma, fomentar esse mercado. Pode. Isso. E aí, acho que desse incômodo e também motivada pelas nossas metas aí que a gente acabou de trazer, então, esse pilar de natureza organiza muito as nossas metas de economia circular. Então, como a Mari falou, a gente olha para o nosso portfólio para entregar um portfólio cada vez mais reciclável, a gente tem metas de redução de plástico, a gente tem meta de recuperação, e aí, complementarmente ao que a gente viu nas visitas e vem recebendo de demanda global, porque é isso, a gente tem essa estratégia que vem de cima e a gente leva isso muito a sério, a gente entendeu que a gente precisava de algum parceiro que nos apoiasse nessa jornada. Então, em 23, a gente buscou a startup Yató, que é focada em resíduos de baixa reciclabilidade, e a gente começou um piloto em 23. Então, no final de 23 foi feito uma fase de diagnóstico, e em 2024 a gente fez todo um desenvolvimento desse projeto, que tem o grande objetivo de desenvolver a cadeia de reciclagem do PS. Então, a gente também continuou fazendo visitas e desenvolvendo toda essa percepção e como que a gente poderia fomentar esse mercado. Então, esses achados que a Mari comentou, ele é muito leve, tem sujidade, então demora muito tempo para uma cooperativa conseguir agregar um volume, tem muitas cores, então a gente consegue observar nas cooperativas esse aspecto bastante interessante qual que é esse Big Bag formado pelo PS, né? A gente chama ele até de PS iogurte ou PS colorido, é do iogurte mesmo, se for ver, é praticamente só iogurte ou leite fermentado. Então aqui tem algumas embalagens de PS, onde a gente pode inclusive também encontrar sinergias aí de com quem conversar e com quem juntar forças. A Yató, ela fez um trabalho muito bacana de treinamento e conscientização nas cooperativas, então tem toda uma orientação à separação. Esse cartazinho aqui no meio é um exemplo de que eles pregam lá na parede, que mostra que se você conseguir separar os brancos, os transparentes dos coloridos, é o ponto que a Mari trouxe da valorização. Como você consegue separar melhor para vender melhor esse resíduo? Então, nesse momento, a gente ainda está nessa fase de incentivo, né, e praticamente subsídio, e aí a gente traz um exemplo de como é que fica o fardo do PS colorido aí, como resultado dessa coleta, triagem e separação das cooperativas. E através desse mapeamento que a Yató começou e dá continuidade, na verdade, né? A gente está com eles aí já indo para o 3º ano. A gente a gente desenhou e mapeou essa cadeia. Então, desde ali ao consumo, e a gente consegue entender que junto com esse volumão e iogurte, a gente também tem os copinhos de água e tem alguns outros utensílios aí de uso único, né? Então, entre catadores e cooperativas, a coleta nas cooperativas, eles começaram, então, depois a gente vai passar um pouquinho de números, mas começaram, então, a separar esse volume do colorido e do que é branco.
e junto aos parceiros recicladores, a gente entender como ficariam essas resinas e que fim dá essas resinas, né? Seja ela branca, que aí você tem uma facilidade maior de direcionar, ou ela no cinza barra preto, e aí qual que é a oportunidade, né? Esse aí é um tema que a gente já vem tratando junto com a IATO, e identificando, além de materiais de ponto de venda, enfim, que aí é um pouco mais fácil de utilizar, né? Você coloca ali o reciclado numa camada intermediária, por exemplo, quais são outros materiais que a gente teria a oportunidade de utilizar. Lembrando que aqui a gente está falando de um PS, que a gente ainda não tem uma aprovação para voltar para alimento, né? Então, a gente tem a certa obrigação de, nesse projeto, também entender para onde ir essa resina e como que a gente fomenta também quem vai utilizar a resina reciclada. Óbvio que a nossa ambição como empresa é um dia poder utilizar e voltar isso para a embalagem primária, né? Com a evolução aí dos processos de reciclagem, enfim, e as aprovações de Anvisa. É isso, e a gente, em todo esse processo de mapeamento, identificação dos elos, quem é quem que a gente precisa contatar e quem que precisamos engajar nesse fluxo todo, a gente entende que o componente-chave é o fomento à demanda da resina PCR, né? Então, como a Mari falou, a gente colocou aí que material de ponto de venda é uma possibilidade, mas a gente trouxe o exemplo de indústrias da construção civil, que é o que o Marcos trouxe também, que é uma das indústrias que absorve material reciclado. Então, a gente vê um espelhinho ou uma desempenadeira, então alguma coisa que realmente utilize esse material, utilize essa matéria-prima. A gente precisa trazer esse mercado e fomentar esse mercado para que a demanda exista. E aí, alguns desafios que tem aqui, que a gente já falou. Leve, demora para juntar e tudo mais, e a sujidade, que a Mari comentou lá no começo, é um desafio desse processo. Então, a gente precisa avançar e evoluir nos processos de limpeza, né, higienização disso tudo, realmente fazer esse processo ser viável tecnicamente e financeiramente, né? Precisa, de fato, desenvolver uma cadeia, desenvolver um fluxo que seja comercialmente interessante, e é por isso que a gente acredita que precisa engajar esses elos todos, né? Então, a gente traz aqui, na verdade, um quadro resumo, né? A Mari vai me ajudar aqui também, mas um ponto que a gente gosta de trazer é que, com a IATO, existe essa facilidade de mediação envolvendo diversos atores. A gente entende que a gente precisa falar com o fornecedor de resina, o fornecedor de chapa, e aí tem um ponto que o Marcos trouxe também, a qualidade do resíduo, né? Então, como que a gente orienta na cooperativa a separação e a triagem, mas como que a gente chega nesse resíduo e melhora essa coleta, a qualidade desse insumo. Então, acho que a gente pode aqui trazer, Mari, esse resumo final, que na verdade é só um wrap-up do que a gente já trouxe, da nossa jornada de desenvolvimento da cadeia de reciclagem das bandejas de iogurte que a gente tem comentado. Foi uma evolução bem interessante, a gente conseguiu, nesses últimos 2 anos, né, vamos falar que 2 anos, acho que 2 anos e pouquinho, para completar 2 anos e meio no final desse ano, mais de 140 toneladas de PS já foram recuperadas. Então, se você pensa em 140 toneladas, parece pouco, mas para embalagem de iogurte é muito, né? Como a gente falou, é uma embalagem muito levinha. Então, quando a gente equivale aí a copinhos de Danoninho, a gente fala em 58 milhões de copos de Danoninho. A gente teve uma geração de venda de renda adicional para as cooperativas de mais de 200 mil. Então, era um material que eles não coletavam, e aí eles passam a coletar e ter essa renda, e o impacto aí em treinamentos de mais de 1.000 catadores, né? Então a gente fica super feliz no impacto social também. Como a Sabi bem disse, isso aí na verdade, o nosso projeto, e com muito orgulho a gente startou ele, e a gente gostaria muito de engajar cada vez mais todas as pessoas que participam desse fluxo. E quando a gente fala além dos fornecedores, além das cooperativas, seriam nossos próprios competidores, né? Quando a gente fala, como que a gente se fala, se alinha e desenha esse futuro, sendo que todos têm, né, a intenção de manter os seus produtos nas gôndolas, enfim, como que a gente leva
aumenta o volume, né? Como que a gente aumenta o volume e leva isso para frente, fazendo rodar um pouco mais rápido essa roda. É isso, acho que a mensagem final ela é essa mesmo de colaboração, porque a gente está nesse movimento com a Yatoy, a gente tem conversado com outros players, a gente tem outras empresas também dentro do programa, então a Yakult está também, então é legal que eles também entenderam que são relevantes. Mas é isso, precisa que outras marcas, outros competidores também se juntem nessa agenda que ela é super pré-competitiva, porque é isso, depois, quando é resíduo, não tem mais marca, né? É tudo pote vermelhinho, então não interessa mais quem que colocou no mercado, a gente está realmente nesse esforço de agregação de conhecimento, engajamento, esforços e tudo mais, e eu acho que a mensagem final é essa, a gente entendeu que precisamos gerar a demanda estruturando o mercado, mas a agregação de mais players e de forças e de mentes pensantes e de mãos é sempre importante e que é aí que realmente a gente vai conseguir evoluir mais. Eu acho que é isso. A gente também fica à disposição para tirar dúvidas. Não sei se a Mari quer dar mais uma palavrinha. Isso aí. É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Parabéns, parabéns pelo engajamento. E vamos juntos aí fomentar e escalar, né, cada vez mais a reciclagem de PS. Bom, a primeira rodada de perguntas vai começar. Então, vocês que estão assistindo, nossos espectadores aqui, quem quiser enviar perguntas pode enviar via chat. E vamos começar com a primeira pergunta para o Marcos. Marcos, quais são hoje os principais gargalos para o aumento das taxas de reciclagem no Brasil, especialmente quando a gente fala de pós-consumo, que você pode trazer para a gente aqui? Bem, Ellen, quando a gente pensa nos gargalos, né, nos desafios dessa indústria, é um pouco daquilo que eu trouxe no meu último slide, né? É a gente ter oferta desse material separado, triado, com qualidade, né? Como eu mostrei, a indústria de reciclagem instalada hoje, ela tem uma capacidade ociosa, né? Então, seria importante a gente o que as meninas trouxeram ao longo das apresentações delas, né? Projetos onde é, é, a comunidade se engajasse, onde você tem esse engajamento de todos os atores para você ter o descarte correto, para você ter a logística correta, né? Para você ter a coleta seletiva, e que esse material chegue efetivamente com qualidade para ele poder ser reciclado e ser reaproveitado e reinserido nos processos produtivos, né? A Biplast, o setor de reciclagem, acho que ele está engajado nesse papel, né? Mas é isso, né? Esse é um grande gargalo hoje que são trabalhos de conscientização pontuais que precisam ser feitos, e aqui a gente teve dois casos aí que, inclusive, ajudam a gente ter esses índices que a gente tem hoje de reciclabilidade de PS, que até a gente tem um índice bom, né? E um outro gargalo que eu também vejo como que dificulta, também acho que a Juliana trouxe bem, é essa questão de que hoje os custos para você reciclar são muito altos, né? E muitas vezes você não tem uma competitividade na hora da venda, porque ele é comparado com o preço da matéria-prima virgem, né? Então, existe lá aquele trade-off, né? O que eu vou usar, o virgem ou o reciclado, vai depender muito do custo. E nós não temos políticas públicas de incentivo ao uso do reciclado. É aquilo que eu comentei, o reciclado ele tem uma série de externalidades positivas, impactos positivos para o meio ambiente, você vai reduzir lixão, né? Você vai reduzir uma série de problemas ambientais e vai colocar isso de volta na economia, gerar renda para os catadores, gerar renda para a sociedade, né? Mas você não tem incentivos fiscais nesse sentido. Então, é um grande desafio e é um grande gargalo, né? Criar esses tipos de incentivo. Hoje a gente está num momento onde o Brasil ele aprovou recentemente uma reforma tributária,
e deixou de fora a parte de reciclagem. Você não está previsto qualquer tipo de diferencial, qualquer tipo de incentivo para reciclado na reforma tributária, né? Inclusive, nós estamos, junto com a indústria, lutando para ver se a gente apresenta uma emenda constitucional para incluir algum tipo de diferencial e de incentivo para a indústria de reciclagem, né? E a reforma tributária é um exemplo em estados, né? A gente tem então a complexidade tributária, ela inibe todas as atividades econômicas, né? É muito difícil você controlar e o reciclador, além de ter os problemas, né, dele buscar ampliar aí os seus impactos positivos, ele ainda sofre com as dificuldades da indústria, do plano da necessidade de ter um planejamento tributário, né? Então, eu acho que, grosso modo, aí, esses daí são os dois principais gargalos hoje que, se a gente tivesse mais material, né, com um engajamento maior para separação, para coleta, para destinação adequada, nós poderíamos reciclar mais e teríamos índices melhores. Obrigada, Marcos. Juliana, a Braskem, como você mostrou, né, tem investido tanto em reciclagem mecânica quanto química. Na sua visão, quais dessas tecnologias você acha que tem maior potencial de escala e de impacto nos próximos anos? Explica um pouquinho para a gente, por favor. Obrigada, Ellen. Bom, eu vejo as duas tecnologias como complementares, tá? Eu acho que ambas são essenciais para a gente ampliar a circularidade dos plásticos. Por um lado, né, a reciclagem mecânica, por ela já estar mais consolidada do que a reciclagem química, ela tem custos mais competitivos do que a reciclagem química e também tem uma escala operacional maior, né? Então, e cadeias também já estabelecidas para coleta, né? Então, polietileno, polipropileno. Então, acho que no curto prazo, né, eu vejo a reciclagem mecânica com alto potencial e, por outro lado, a reciclagem química, ela tem um enorme potencial também, mas eu vejo mais como no médio e longo prazo, porque a gente está tratando também outros resíduos que são complexos, que muito possivelmente também contaminados, que eles não conseguem ser reciclados mecanicamente, e geram resinas que a gente chama de alta qualidade, porque eles são exatamente iguais às resinas virgem. Então, isso também ajuda na implementação dessas soluções. Então, eu acho que eu dividiria isso, curto prazo e médio e longo prazo, mas ambas sendo complementares para a gente tratar a circularidade dos plásticos. Obrigada, Ju. Meninas, agora vocês. Bom, a gente já falou aqui um pouquinho, né, sobre o PSC, um material de difícil reciclagem, por todos os motivos que vocês trouxeram aqui. Eu queria que vocês compartilhassem quais foram os principais obstáculos na estruturação dessa cadeia, como que vocês superaram esses obstáculos, o que vocês destacam como principais, e que vocês também trouxessem como que a Danone tem engajado os diferentes elos, considerando aí as cooperativas, recicladores, a indústria de transformação, até a questão da concorrência, como que vocês estão trabalhando para alavancar aí essas taxas da reciclagem de PS? Legal. Eu vou começar aqui sabe, me complementa, mas pensando na nossa embalagem, especificamente, como a gente já falou, né, durante a apresentação, os principais obstáculos são o peso da embalagem, muito leve, a sujidade, cor, versus a valorização desse material. Então, dentre todo esse plano que a gente vem trabalhando, eu não sei nem se a gente já pode afirmar que já superamos, né? Acredito aqui que a gente está dentro de uma jornada que está em andamento, e aí aqui o trick é o treinamento, né? Treinamento, conscientização e a valorização do material, o incentivo para a gente começar a fazer essa roda mover, né? E eu acho que o engajamento de outros elos, como você complementou, Ellen, a gente vê que existe uma crescente preocupação. Então, até como a Juliana trouxe na apresentação dela, tem um cenário regulatório que está se movimentando, então as empresas elas estão atentas a possíveis
leis, decretos, né, regulações que venham a modificar o cenário. Então, quando a gente conversa com fornecedores ou atores, tem muita gente antenada e muita gente realmente disposta a se engajar nesse tema. Então, externamente assim e internamente também, e além da nossa estratégia que vem cascateada do nosso global, que é muito levada a sério. Então, meio que esse engajamento ele acontece já quase que naturalmente, porque faz parte do nosso dia a dia, faz parte da forma que a gente acredita, e a gente tenta realmente levar e trazer os outros stakeholders para a colaboração pela importância do tema. Obrigada, Sabine. Ju, então, já pegando esse gancho da Sabine, quando a gente fala de entraves para a reciclagem avançada se tornar economicamente viável e tecnicamente acessível, você considera o que como mais importante? A questão é mais tecnológica, é regulatória, barreiras do mercado mesmo? O que você vê como entraves e que a gente poderia superar se fosse mais rápido? Eu acho que esse desafio, eles são vários, né? São vários entraves. Acho que o primeiro deles, eu falaria, é tecnológico. Então, os processos hoje, por serem muito recentes, eles são processos muito caros ainda. Então, que exigem um alto investimento, uma infraestrutura bem sofisticada. Então, realmente, assim, tem um destravamento importante do ponto de vista tecnológico. Aqui no Brasil, especificamente, né, a gente não tem a produção do óleo de pirólise. Então, hoje, o óleo de pirólise ele tem que ser importado. Então, realmente, assim, existem projetos em andamento e em discussões, né, com empresas relevantes do setor para que a gente possa, né, fazer essa produção nacional. Então, também é outro passo importante para a gente ter algo mais competitivo também no Brasil, tá? Eu acho que outro ponto, já falamos bastante aqui, a questão de regulamentação. Então, a gente entende que para impulsionar de fato, e aqui não só a reciclagem avançada, né, química, mas também a reciclagem no geral, a gente precisa ter uma base legal por trás, né, para que incentivem as marcas, incentivem as empresas a investir nisso e também tenha incentivos financeiros para que as marcas que utilizam, as empresas que utilizam, sejam beneficiadas em detrimento às outras. E acho que um último ponto que eu traria é a questão de demanda e oferta. Então, assim, hoje a gente fica nesse ovo e a galinha, né? Então, enquanto eu não tiver a demanda, eu não vou ter, vamos dizer assim, investidores querendo, né, construir plantas de reciclagem química. Mas enquanto eu não tiver também a demanda, a oferta, né, dessas empresas produzindo, eu não tenho a demanda. Então, assim, realmente acaba que alguém precisa começar, né? Por isso que a gente tem trabalhado muito em cases, em trazer, né, essas discussões com as marcas. Poxa, vamos iniciar, vamos trazer aqui um pequeno passo de cada vez. Então, eu acho que é um pouco da minha visão nesse tema. Obrigada, Juliana. Aí, Marcos, já falando de legislação aqui, que a gente já comentou bastante, né? Até recentemente eu estive com uma pessoa do plano de economia circular. A gente torce para que esses avanços, né, especialmente na tributação, eles avancem, né, Marcos? Mas queria que você comentasse um pouquinho sob o olhar da Biplast, né? Sobre a avaliação do papel da legislação e quando a gente fala de acordos setoriais de logística reversa e de avanço da reciclagem do país, o que você pode trazer para a gente em relação ao que você tem visto e tem acompanhado pela entidade, né? Sim. Aí eu aproveito o gancho da Juliana na última fala dela, que ela colocou muito bem, né, que você precisa ter um ambiente regulatório bem desenvolvido para você fomentar também a reciclagem, né? E o que eu entendo é que o papel dos acordos setoriais, dos decretos, ele tenta trazer esse ambiente regulatório, ter um ambiente onde você vai né, trazer regras, né, do jogo para que você fomente a reciclagem, né?
Os acordos setoriais, eles são importantes, a gente vê que você tem muitas ações e o começo desses acordos para embalagens é o que ele foi um indutor de fomentar iniciativas estruturantes de cooperativa, né? Então a gente vê com muito bons olhos, né, essa questão de acordos setoriais e os decretos, né? Até existe aí, já passou por consulta pública, um decreto do plástico, mas que até agora não foi publicado, mas já ele está no Ministério do Meio Ambiente, já passou por uma consulta pública, né? E a gente entende que esse tipo de regramento ele vai ser saudável para criar essa governança e essa necessidade da gente estruturar, né? Vai fomentar mais a estruturação de projetos e desse ambiente de governança para você fazer a logística reversa da melhor forma e você aumentar a reciclabilidade também. Então, é basicamente esse ponto. Obrigada, Marcos. Bom, mudando aqui, já falamos como uma das principais, acho que até a gente pode, no encerramento, deixar essa palavra como a palavra colaboração, né? Mas eu queria compartilhar aqui com as meninas da Danone, sempre ouço que esse tipo de projeto dentro das empresas, eles precisam de colaboração interna, inclusive, né? De relacionamento entre os departamentos, entre as áreas, e que existem várias barreiras, né, nessa aproximação dos departamentos. E aí aqui está a Sabine, que é de sustentabilidade, e a Mari, que é de embalagens, de P&D, né, Mari? Queria que vocês compartilhassem a experiência de vocês quando a gente fala sobre essa integração, sobre essa colaboração, como que vocês conseguiram alinhar aí as áreas para trabalhar esse case, né, essa estruturação de cadeia de um material difícil? Enfim, compartilhem com a gente o que vocês aprenderam. Legal. Eu acho que isso é... Desculpa. Oi, desculpa, Mari. Vou falar rapidinho, aí você me complementa. Tá bom. Acho que isso é realmente um super desafio, mas para nós aqui, assim, até como eu até comentei na última uma questão, acaba sendo bastante natural por ter uma governança forte do tema da sustentabilidade aqui dentro da Danone. A gente atua muito em parceria, né? A Mari sendo do time de desenvolvimento de embalagens, a gente também trabalha muito próximo com o time de compras, que é quem de fato vai negociar com os nossos fornecedores. Então, sustentabilidade vai trazendo todas as diretrizes e acompanhando todo o andamento de todas essas iniciativas. Então, são muitas áreas que precisam ser engajadas, mas aqui acaba acontecendo de forma consciente, assim, acho que tem uma cultura forte na companhia e um cascateamento bastante robusto das metas e de uma preocupação real, assim, acredito que é um fator de cultura e é um fator de posicionamento de missão, de propósito mesmo das empresas. Fala, Mari. Não, basicamente a coisa que você, fora a questão das metas, né, que ajuda a alinhar todo mundo para um mesmo objetivo, eu sinto muito interesse genuíno também entre as áreas e as pessoas que trabalham, né? Então é interessante que a gente migra com facilidade e a gente quer estar alinhado, né? Porque não é um tema de desenvolvimento, não é um tema de sustentabilidade que de repente está num fórum e a gente está desconectado, né? É importante essa fluidez de comunicação e agora é interessante também que o nosso time de sustentabilidade está dentro do time de operações, então é super legal porque também toda a operação e indústria, o time industrial mesmo também está super alinhado com tudo que a gente vem trazendo, né? Que muitas vezes acaba também dentre os projetos, por exemplo, interferindo nas produções, né? A gente vai mudando as embalagens, enfim, então como que a gente está sempre alinhado e aberto ao novo, né, e querendo fazer realmente acontecer para que as empresas, enfim, né, acho que todo o fluxo aí, todos os elos sobrevivam, né, de forma saudável. E vou seguir com vocês para a gente fechar, Mari, essa estrutura da cadeia do PS. Eu queria saber se vocês veem essa estruturação como replicável para outros tipos de plásticos que têm desafios semelhantes
E o que vocês consideram que seria importante para que isso acontecesse com outros materiais também, Sá? Olha, na verdade, eu acho que a gente gostaria de fazer história, tá? Como foi feita história com o PET um dia. Então, para nós, assim, o benchmark foi toda a trajetória do PET. Óbvio, a gente, quando começou a trabalhar efetivamente, já, algumas pessoas já tinham trabalhado muito em PET alguns anos atrás, e pôde, né, se tornar realidade esse material com a índice de reciclabilidade, inclusive em contato com o alimento. Então, para nós é muito inspirador, e é sempre é o que a gente imagina, né? Será que um dia a gente pode contar essa história que a gente participou de um momento de virada do PS também? Tanto para... A gente sabe que o que a gente consome de PS dentro do todo do Brasil não é um percentual alto, mas a gente faz a nossa parte via o que a gente coloca no mercado. Mas como a gente tem essa conexão com toda a cadeia, a gente está sempre atento às evoluções, assim, porque para nós, como eu falei acho que há um tempinho atrás, a nossa grande ambição seria poder reutilizar em dado momento essa resina para contato com o alimento, né? Então, como que evolui todo o processo de descontaminação para que a gente consiga um dia falar, uau, legal, estou usando também e fecho o ciclo como eu fecho com o PET que a gente já utiliza hoje nas nossas garrafas. Sabine, quer complementar? Não, eu acho que é isso. Acho que a Mari trouxe tudo. Então vamos a Ju. Última para Juliana. Ju, como que você acha que a indústria de matéria-prima pode atuar de forma mais ativa na estruturação da cadeia de reciclagem? Quando a gente fala de recicladores, de transformadores, garantir escala, qualidade, o que você acha que a indústria de matéria-prima pode contribuir? Bom, eu acho que o que a gente vem fazendo e funciona muito bem, eu acho que é importante, né, como a gente já citou aqui algumas vezes, é a colaboração, né? Então, a gente tem investido muito em parcerias, não só com a indústria de transformação, marcas, mas também com recicladores e cooperativas. Então, acho que isso é super importante para a gente destravar alguns gargalos. Do ponto de vista ali de reciclador e cooperativa, a Braskem ela tem um programa chamado Ser Mais, é uma iniciativa que a gente tem já desde 2009. Ela tem o objetivo aí de fortalecer a cadeia de reciclagem no Brasil por meio da inclusão social e capacitação e valorização também dos catadores. Então, acho que essa é uma iniciativa que a gente tem bastante orgulho e que ajuda muito a cadeia de reciclagem. Tá? Olhando também para a nossa responsabilidade aqui como indústria de petroquímica, a gente tem investido bastante em tecnologia para desenvolvimento de resinas. Então, realmente, a gente entender quais são as especificações técnicas para os conteúdos reciclados, como que a gente melhora o produto, como a gente captura uma fonte melhor. Então, tudo isso a gente vem aprendendo desde que a gente tem o negócio de economia circular, aprimorando não só a captura de fonte, mas também o desenvolvimento técnico das resinas, né, as formulações das resinas. E eu acho que, assim, óbvio, a gente também tem um lado de atuação junto ao Poder Legislativo, Judiciário, né, justamente para a gente conseguir fomentar essas políticas públicas de incentivo. Então, acho que essa é uma outra frente importante. Acho que isso que eu resumiria aqui para vocês. Obrigada, Juliana. E para o Marcos, quais políticas públicas e iniciativas recentes você destacaria como mais promissoras, Marcos? Quando a gente fala para impulsionar a cadeia de reciclagem no curto prazo, o que você pode trazer que você acha relevante falando aí de políticas públicas? Acho que um dos principais pontos que eu acho que talvez poderia estimular mais o uso do material reciclado, né, e dar esse baseline que a gente comentou na resposta passada, seria realmente a gente ter a publicação de algum decreto que estimulasse, incentivasse o uso do consumo de material reciclado, que aí a gente tem teria uma base, uma regra do jogo, né? E eu entendo que esse decreto ele está sendo também está sendo elaborado de acordo com o que a gente já tem em normas internacionais, etc. Então acho que esse poderia ser um ponto aí importante para esse curto prazo.
E na questão fiscal, aí eu entendo que assim seria a gente conseguir estimular a reciclagem de materiais, né? Estimular a indústria de reciclagem na parte tributária. Então, por exemplo, colocar, né, colocar na reforma tributária o incentivo à reciclagem que for de fora, né? Ou então até mais de curto prazo ainda, porque a reforma tributária a gente vai ter toda uma transição, né, um período de transição, mas mais de curto prazo ainda seria até ajustar política, ajustar alíquotas de IPI, PIS/COFINS, né, para a indústria de reciclagem hoje. Você ter uma identidade tributária de um produto reciclado, isso é uma pauta que a gente defende bastante, e hoje o produto reciclado ele não tem, ele não é identificado tributariamente como algo diferenciado. Ele fica no mesmo patamar de outros produtos, de um produto virgem, de qualquer tipo de material. Então, ter um destaque tributário para o produto reciclado para que para que esse produto pudesse ser incentivado, né? Então, esse é um pleito que a gente, como a Biplast, também defende muito, né? Então, acho que seriam esses pontos, né? Um trabalho bem de formiguinha, né? Mas acho que esses dois pontos aí eles poderiam tratamento tributário diferenciado e um decreto para você e sair do papel esse decreto onde você estimulasse o uso de material reciclado. Obrigada, Marcos. Bom, encerramos aqui as rodadas de perguntas. Eu vou abrir o chat aqui. Temos uma pergunta do Daniel, acho que pode ser direcionada tanto para o Marcos quanto para a Juliana. Boa noite, parabéns pelo conteúdo. De uma maneira geral, considerando que embalagens multimateriais ainda vão existir, como os palestrantes entendem ser o melhor caminho para a redução dos custos da reciclagem química? Eu acho que eu já talvez pontuei algumas coisas que eu visualizo, tá? Então, assim, uma delas é a gente conseguir maior escala e investimento em infraestrutura. Então, enquanto a gente ainda não tiver essa maturidade tecnológica, realmente, né, novos catalisadores, processos que tenham tecnologias mais eficientes, é difícil isso, é importante para isso realmente reduzir significativamente os custos operacionais. Como eu comentei também, é parceria, né? Então, acho que é importante essa parceria entre as empresas, então a gente também fica aberto aí para entender maneiras de viabilizar a solução. E acho que, enfim, como forma mais estrutural, os incentivos públicos seriam muito importantes também para isso. Marcos, gostaria de complementar? Poderia complementar dizendo que realmente a complexidade técnica para a reciclagem de embalagem, né, multicamada, ela é maior e que além da reciclagem química, né, que eu acho que tem todos os pontos que a Juliana colocou, eu acho que também desenvolver projetos, né, nos moldes da Danone para poliestireno, também eu acho que sei que tem iniciativas de reciclagem de embalagens flexíveis, você consegue transformar o flexível em outros materiais, em cadeira, enfim. Então, acho que fomentar esse tipo de projeto também é importante. Maravilha. Bom, vou dar 5 segundinhos para vocês se despedirem, por favor. Começando com a Juliana. Uma palavrinha, Ju, para encerrar aqui. Acredito que ficou aqui da nossa contribuição, né? A palavra colaboração, acho que foi muito citada aqui hoje, então, sem dúvida, a gente precisa cada vez estar mais próximos de todos os elos, né? As meninas da Danone, a questão da visita cooperativa, de entender, de perceber o quão é importante, né, o nosso mercado se aproximar da cadeia de reciclagem e entender o dia a dia, né, dos recicladores e dos catadores e tudo mais. Eu acho que isso também traz bastante informação, né? E
E a questão aí da tributação e de todos os entraves que a gente pode também potencializar frente às questões de legislação que a gente também precisa avançar. Tudo é complexo, desafiador, né? Mas estamos avançando e a nossa discussão aqui hoje, a nossa conversa é sobre esse avanço, né? Então, aos pouquinhos estamos evoluindo. Juliana, gostaria de deixar uma mensagem? Eu gostaria de agradecer, né, a participação de todos que estiveram aqui hoje, pelo convite também. Abracei, né, está super à disposição para a gente discutir melhor sobre os assuntos, viabilizar aí maneiras da gente colocar em prática, né, as nossas soluções. Então, é um pouco dessa mensagem que eu gostaria de colocar. Mari, Sabine. Agradeço também o convite, muito bom participar desses fóruns, escutar também dos nossos parceiros, o que cada um vem fazendo, né? A gente se encontra muitas vezes no dia a dia também para discutir outras soluções, então muito, muito legal a gente estar junto aqui hoje. E é isso, é complexo, é desafiador, mas acho que a mensagem é não vamos desistir, né? Vamos evoluindo, com certeza, e fazer a história para a gente manter o nosso planeta. Também gostaria de agradecer o convite e a participação de todos. Acho que foi uma troca super rica. A mensagem de colaboração é essa, e eu acho que reforçar que essa agenda pré-competitiva é bastante necessária, né? De que estamos todos nesse desafio juntos e que a gente realmente precisa da colaboração, da contribuição e do engajamento de diversos elos, diversos stakeholders. Ninguém vai conseguir nada sozinho. Marcos. Excelente. Bem, também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse debate, agradecer a audiência por estar nos escutando, né, e trocando aqui com a gente, e agradecer também a Juliana, a Sabine, oh meu Deus, Mariana. Mari. a Mariana, agradecer pelo rico conteúdo que a gente teve a oportunidade que eu tive a oportunidade aqui também de ouvir e de aprender. Obrigado. Bom, pessoal, antes da gente finalizar, quero mais uma vez, em primeira mão, anunciar aqui nessa live que nós estaremos com a terceira edição da Masterclass, dia 10 de setembro, esse ano na Biplast, e os nossos eventos têm um conteúdo muito de cunho educacional, a gente quer fomentar informação de qualidade, a gente realmente tem interesse de participar dessa transição com conhecimento, munir os profissionais do mercado de embalagens para que a gente possa cada vez mais buscar as soluções, o que o Brasil, né, o que o Brasil já pode estar fazendo. Então, venham estar com a gente dia 10 de setembro, estão convidados todos. Vamos preparar uma programação super especial e rica e profunda também. Eu tenho muito orgulho de dizer que os eventos do Conecta Verde, embora a gente tenha muitas marcas com a gente que estão lá também engajando e fortalecendo a nossa atuação e viabilizando, a gente busca trazer sempre um conteúdo de conhecimento e não apenas um conteúdo comercial, porque a gente quer realmente fazer essa transição, fazer parte dessa transição e dessa transformação do mercado. Quero agradecer os nossos painelistas de hoje. Obrigada, aprendemos muito. Obrigada por compartilharem as experiências de vocês, os aprendizados de vocês. Obrigada pelo tempo, pelo conhecimento. Muito obrigada a cada um de vocês. E agradecer mais uma vez a Braskem por apoiar esse evento e viabilizar esse evento também, e a gente poder proporcionar isso ao mercado. E seguimos juntos. Obrigada pela audiência. Contem com o Conecta Verde. Continuem com a gente. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.